eu quero começar saudando a presidente da casa, no nome de Aline Tontini. Quero honrar cada um dos vereadores, o Mica, amigo de longa data, homem de caráter, o Sapo, que não está aqui, deve ter ido no banheiro, trabalhamos juntos na prefeitura, um ótimo secretário de esportes, uma pessoa também de caráter ilibado, comerciante da cidade, não vive de dinheiro da política, tem o meu respeito. O vereador Marcelo, que eu ainda não conheço ele, não conversamos ainda, é um prazer estar aqui, ouço bem do senhor, que o senhor é uma pessoa que fala o que pensa, que é uma pessoa direta, e a política está precisando de pessoas assim. A Aline Tontini dispensa apresentação, uma jovem vereadora, uma carreira promissora aí na política. Assim como eu, vai aprender bastante ainda com os mais velhos, que a gente tem aprendido a cada dia. O vereador Tucano, também conheço a longa data, tem minha admiração, meu respeito. O Andrezão, vereador André dos Anjos, trabalhamos juntos também na prefeitura. Agora somos colegas de pais de tenistas, né, de jovens tenistas, e a filha dele tem uma carreira promissora aí no tênis. A Cá Nogueira, a Cá Nogueira e o Marcelo eram os únicos que eu não conhecia ainda, né, conheci quando ela me procurou, e cada vez que eu procuro mais, cada vez que eu te conheço mais, vereadora, eu te admiro, o seu caráter, a sua firmeza, que às vezes pode ser até compreendida por alguns como uma má educação, uma grosseria, mas eu vejo isso como uma firmeza de caráter mesmo, uma pessoa que não negocia os seus princípios. Tem minha admiração, não por ser minha cliente, mas eu estou falando isso, nós estamos no momento de saudações ainda, tenho o meu respeito, vereadora, espero, como cidadão agora, que continue, que tenha uma carreira promissora pela frente, está começando agora, representa a nova política, a política que não é mais do toma lá da cá, da troca de favores, do jeitinho, da conversinha secreta, representa uma nova política. Eu estive em Brasília, não fui por causa disso, mas pude estar lá junto na manifestação de 7 de setembro e eu vi que tem muita gente que pensa assim, vereadora. Muita, milhões de pessoas. Bom, antes de entrar na defesa da vereadora, eu devo relatar algumas situações. Eu não tenho muito hábito aqui com esse microfone, mas vou me acostumar. Outra coisa que vocês vão reparar é que de vez em quando eu tiro o óculos, outra hora eu ponho, porque o míope, ele enxerga muito bem de perto. Sem o óculos, eu enxergo bem de perto, mas de longe eu só vejo vultos. Então, para ler, eu tenho que tirar meu óculos. Quero saudar os heróis que estão aqui, né, até esse horário, persistiram presencialmente. Temos aqui algumas pessoas ilustres, né, o Jesus Maurício, o Cido, enfermeiro. Temos aqui a esposa do vereador Wanderson Cardoso, o Leocir, corretor de imóveis, a Lilian, psicóloga, com o seu marido Ronaldo. Né? Temos aqui a visita ilustre da ex-vereadora Sônia Maran. Estávamos aqui até agora há pouco com o Walter Schlatter, né? A Câmara está bem frequentada hoje, ex-vereador Cícero, tem minha admiração, o senhor Jarbas, marido da Catiúcia Nogueira, seu João Tontini, pioneiro da cidade, tem todo o meu respeito, viu, seu João Tontini? E o César, jornalista, que eu sei que é jornalista, os outros que, eventualmente, eu não pude citar o nome, que eu ainda não conheço, se vocês me desculpem. Quero agradecer a todos os internautas que estão nos ouvindo, nos assistindo, nós estamos com uma audiência muito boa, até se a comissão de ética realmente está preocupada com a reputação da casa, podia dar uma olhada lá nos comentários que estão acontecendo. E eu fui surpreendido, né, antes de entrar na minha defesa, com algumas colocações aqui, que precisam ser esclarecidas, né? Uma a respeito do mandado de segurança, que foi lido aqui, dando a entender que já tivesse uma sentença no mandado de segurança que nós entramos, sendo que o processo ainda não foi julgado, o mérito dele não foi julgado. O juiz titular da primeira vara está de férias, merecidas férias, volta
acho que dia 14 de outubro, e provavelmente será um dos primeiros processos que ele vai julgar. Que se ele detectar que houve nulidade, todo esse processo aqui vai ser anulado. Sem falar que uma eventual condenação aqui é passível de amanhã a gente estar ingressando com uma ação anulatória também, devido a outras nulidades. Se for o caso, não vai ser o primeiro servidor do município de Chapadão do Sul que é reintegrado ao cargo por ordem judicial, pelo nosso escritório. Tem autoridade para falar sobre isso. Nós iremos fazê-lo se for necessário. Mas se eu não acreditasse, mesmo o Sapo dizendo, são 6 contra 3, eu não ficaria aqui gastando minha saliva, se eu não acreditasse que nós teremos hoje um julgamento justo aqui nessa casa. Porque eu acho que as convicções políticas, às vezes até a amizade que a gente tem com as pessoas não pode interferir quando nós estamos exercendo o papel de juiz, que é o caso de vocês. Hoje eu estou de advogado, vocês estão de juízes aqui. Vocês vão sentenciar uma pessoa. Eu havia solicitado, nas minhas alegações finais, que pudesse, então, dar uma oportunidade para os vereadores votarem, se fosse o caso, qual seria a pena da vereadora, porque cabe uma pena de censura, uma pena de afastamento, mas a comissão de ética resolveu opinar pela cassação e não abriu exceção. Então, hoje vocês estão sentenciando realmente uma pessoa à morte. Ou ela vai ser absolvida, ou ela vai à forca. Não se deu a possibilidade de ter uma pena alternativa, vamos assim dizer. Tá bom? Eu quero agradecer também a liderança do MDB, que emitiu uma nota em apoio à minha cliente, na pessoa de toda a liderança do presidente, Mica, Jesus Maurício, o Walter Schlatter também estava aqui manifestando seu apoio, a integrante do seu partido, Jorge Michel, que não pôde estar aqui conosco por questões de saúde, mas quero honrar a liderança do MDB e todo o partido do MDB, que não se furtou, não foi omisso nesse momento tão difícil. O MDB se posicionou. Também quero dizer que a votação secreta, às vezes até um internauta comentou, devia ser votação aberta, mas a votação secreta foi um pedido da defesa, baseado no regimento interno da Câmara, então mesmo que eu não quisesse, teria que ser, muito embora na audiência, está gravado lá, a assessoria jurídica da Câmara diz que a votação teria que ser aberta, e eu aleguei no regimento interno que a votação tem que ser fechada, porque infelizmente alguns vereadores podem estar sendo pressionados a caçar a Cá Nogueira. Então, uma votação secreta, ninguém vai saber quem que votou em quem. E isso está no regimento interno. Estamos trabalhando também numa situação de que precisa 6 votos para haver uma cassação, baseado no artigo 70, inciso 2, letra C, do regimento interno, e também o artigo 5º, inciso 6, do Decreto-Lei 201/67. Também devemos esclarecer que o que está sendo colocado aqui é um quesito só, pela Comissão de Ética. A vereadora Cá Nogueira agiu de modo incompatível, isso a Comissão de Ética está perguntando para os senhores esta noite, de modo incompatível com o decoro parlamentar, nos termos do artigo 184, inciso 2 do regimento interno, por reiteradas vezes... Eu olhando ali, eu esqueci de cumprimentar o Wanderson, mas acho que ele não está aqui. Também tem todo o meu respeito. Nos termos do artigo 184, inciso 2 do regimento interno, por reiteradas vezes ter se ausentado do seu local de trabalho para participar de reuniões ou viagens pela Câmara de Vereadores, recebendo vantagens indevidas. E o que diz o artigo 184, inciso 2 do regimento interno dos senhores? Constituem procedimentos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis com a perda do mandato. Inciso 2. Perceber a qualquer título em proveito próprio ou de outrem, no exercício da atividade parlamentar, vantagens indevidas. É isso que diz o inciso que está sendo colocado para votação. No exercício da atividade parlamentar. O vereador Sapo, da OAB número... Qual que é a sua OAB, velho? Estou brincando. Fez uma defesa brilhante aqui
quando ele disse o que ela roubou. Vamos falar o português bem claro, as crianças já dormiram, internautas, nós estamos já passados do horário. O que ela roubou como vereadora? Que propina que ela recebeu como vereadora? É disso que ela está sendo julgado aqui. Da forma como foi colocado aqui, a questão da compatibilidade ou incompatibilidade de horário, ela ficou jogada para escanteio. Talvez porque a comissão entendeu que quem decide se o horário é compatível ou não é o empregador dela, que é a prefeitura. A Câmara está metendo o bedelho dela onde não tem que meter. O empregador dela é a prefeitura. Onde tem um documento da prefeitura falando que ela tem sido uma vereadora, uma funcionária, uma servidora que tem faltado, tem feito isso, aquilo, outro? Onde tem um documento do Ministério Público dizendo que apurou que ela, como servidora, tem se ausentado por isso, outro? Foi muito falado aqui do regimento interno. Sim, o regimento interno da Câmara de Vereadores é a lei daqui. E vários preceitos do regimento interno têm sido desrespeitados. Vamos falar de alguns. Artigo 30. Compete à presidência da comissão dar conhecimento prévio da pauta das reuniões aos membros da comissão e aos demais vereadores. Não existe reunião secreta de comissão nessa Câmara de Vereadores. O parágrafo 4º do artigo 27 do Regimento Interno prevê: mesmo não sendo integrante, o vereador poderá assistir às reuniões de qualquer comissão, discutir matéria em debate e apresentar sugestões por escrito, dando-se prioridade ao autor da proposição, ou seja, mesmo não sendo parte integrante. Como se não bastasse, essa mesa foi colocada de uma forma assim para a gente falar para o público, então às vezes quando eu viro para cá, o som às vezes não sai. Então, mas eu gostaria de estar falando olhando no olho de cada um dos senhores, porque eu não estou discursando para o público, eu estou discursando para os senhores. Como se não bastasse, no artigo 38, as reuniões das comissões permanentes serão públicas. A subseção do inciso 4º do regimento interno de vocês fala de todas as comissões, do artigo 37 seguintes. Então, em que pese o parecer dizendo que não, que para a comissão de ética não se encaixa, não é verdade. Não é verdade. A questão do inquérito civil do Ministério Público, foi dito aqui que ele se digna a apurar os fatos. O promotor está apurando. E o promotor Matheus falou para nós numa audiência: eu não sei por que a Câmara já abriu o processo. Eu não estou preocupado com os prazos da Câmara. Artigo 26. As comissões permanentes não funcionarão durante o recesso parlamentar. Foi falado, mas tinha 90 dias para terminar. Ora, o recesso parlamentar suspende os prazos processuais. A Lei 9.784, de 99, artigo 23, os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar o processo. Não é republicano, não é democrático, não é legal uma comissão de ética se reunir no recesso parlamentar, às escondidas, sem ter avisado os vereadores. E do mérito, os vereadores receberam hoje o documento da Cá Nogueira, isso é público, está nos processos. A prefeitura descontou só em junho os dias que ela faltou, descontou em junho porque quis. Porque o relógio de ponto, ela trabalha com o relógio de ponto, a gente foi lá. Ela não marcou os dias que ela foi para Brasília, até porque ela não tinha como marcar se ela estava em Brasília. Estava apontadas as faltas, se não foram descontadas, foi porque não quis. O senhor prefeito teve muita dignidade ao ser ouvido como testemunha e falar, olha, por vezes o RH demora alguns meses para detectar algum erro mesmo. É normal, uma prefeitura de 1.000 servidores.
É plenamente compreensível. Por isso que a gente fala, é um erro interno, tinha que ser resolvido entre empregador e empregado. Não tinha nada que a Câmara de Vereadores meteu o bedelho nisso. O artigo 38 da Constituição Federal garante, no inciso 3, investido no mandado de vereador, havendo compatibilidade de horários, perseverar as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. Quem tem que decidir se tem compatibilidade de horários ou não? Porque aqui na Câmara ela tem vindo trabalhar, ela tem participado das sessões, ainda que não possa estar aqui todos os dias, porque tem obrigação lá na Prefeitura. Cabe à Prefeitura. A Lei 8.112/90, no artigo 133, é clara. Detectada a qualquer tempo a acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, a autoridade a que se refere o artigo 143 notificará o servidor por intermédio de sua chefia imediata para apresentar opção no prazo improrrogável de 10 dias, contados da data da ciência. Ou seja, a chefia dela teria que ter notificado, olha, a gente constatou que tem uma acumulação ilegal de cargos aqui, você tem 10 dias, você vai se afastar da vereança ou vai se afastar da prefeitura? Nunca foi feito isso. Eu pedi para ler o ofício do professor Guerino, secretário de Educação aqui, não para cansar os senhores, mas para ver a resposta que ele deu, falando que não é obrigação dele observar isso. Se não é obrigação dele, é obrigação de quem? Se a minha secretária está faltando tanto, cabe a quem? Ao advogado da sala ao lado notificá-la? Decoro parlamentar, nas palavras de Miguel Reale, é a falta de decência no comportamento pessoal, capaz de desmerecer a casa dos representantes. A conduta da vereadora desmereceu a casa dos vereadores? E qual conduta? Em que ela se apropriou? Que dinheiro que ela se apropriou como vereadora? E a Câmara de Vereadores é responsável pelos atos dela. A Câmara pode caçar ela aqui hoje, ela vai sair de cabeça erguida, porque ela é uma mulher honesta, direita, trabalhadora. Ela tem esse jeito rude dela porque ela atende vítimas de violência sexual. O trabalho dela exige, muitas vezes, dar flagrante em estuprador. Ela não poderia ser uma pessoa dócil. Deus não chamaria uma pessoa muito dócil para fazer o que ela faz. Deus chamaria uma pessoa rude, como ela, uma pessoa firme, que com certeza trata bem os pacientes, senão não confiariam nela para falar coisa tão íntima. Só que o estuprador ela trata como deve ser tratado. E outra coisa, me causou muita estranheza o relator da comissão de ética vir aqui falar que ela maltrata os colegas de trabalho, maltrata os vereadores. Ela não foi investigada por causa disso. Não foi garantido a ampla defesa, o contraditório, para eu poder defender a minha cliente sobre essa acusação. E agora aqui no dia do julgamento levanta uma tese nova para condenar minha cliente? Isso é um absurdo, é uma aberração jurídica. E dizer que eu não tenho nada pessoal contra ninguém aqui. Eu sou tenista desde criança, e o Andrezão tem visto como que é a ética de um tenista. Se você perde, você vai lá, dá a mão para o coleguinha. É assim que a gente tem que ser. Eu sei separar muito bem as coisas. Às vezes, quando eu tomo uma surra lá no tênis, eu tenho que ir lá dar a mão para o meu coleguinha, amiga. Você vai começar, o sapo começou. Você vai ver como que é. Você quer matar o cara, mas você vai lá dar a mão para o coleguinha. Eu não tenho nada pessoal contra ninguém aqui. Eu sou advogado. Inclusive, eu esqueci de honrar uma pessoa aqui, o assessor jurídico da casa, Dr. Júnior Patini, uma pessoa finíssima, me tratou
Olha, super bem, a comissão de ética também me tratou com todo respeito, com toda civilidade. Só que nós estamos falando da vida de uma pessoa. Eu não posso deixar minha cliente ir para a forca e ser omisso aqui nessa tribuna. Eu vou finalizar. Fui rápido, não vai dar nem 1 hora. O pessoal lá em casa, que está em casa, agradece vocês mais ainda. Né? Vocês não ganham hora extra, não, né? Seu Alírio tinha que ganhar um aumento essa noite, hein? Tá louco, seu Alírio. Ficou lendo quase 3 horas aí, sem perder o fôlego. Excelências, o conjunto probatório trazido aos autos é robusto, no sentido de se comprovar que, ainda que possa ter acontecido algum erro administrativo por parte da administração pública, que de forma fácil poderia ser contornado internamente na relação empregador-empregado, por outro lado, não se comprovou que a investigada tenha agido com dolo, com má fé ou com intenção de trazer prejuízo ao erário público. Gente, vocês estão julgando aqui se a pessoa é ladra ou não é. Vocês não estão julgando aqui se ela é grossa, se ela não dá bom dia direito. Chamo os senhores vereadores, julgadores, à razão nesta noite. Eu vi aqui nos pronunciamentos um pouco de amargura, um pouco de ódio, mas a gente precisa julgar à razão, ou então não serão capacitados para o cargo, infelizmente. Ao contrário, o que se apurou é que a investigada é exímia profissional em sua área. Gente, a Cá Nogueira não começou na prefeitura agora. Ela tem uma relação antiga lá na prefeitura. E as testemunhas comprovaram o tanto que ela trabalha, que ela trabalhou, feriado, domingo. Mas o município não tem regularizado o banco de horas. Está aí um projeto de lei para os vereadores trazerem. Os servidores que estão assistindo a gente vão agradecer. Porque que existe compensação de horas na Prefeitura de Chapadão do Sul? A secretária de administração falou no depoimento do Ministério Público, não sei o que estou falando. E outra coisa, um servidor que trabalha de domingo, de feriado, faz hora extra, sabia que isso daí chama-se locupletamento ilícito por parte da administração pública? Ou seja, a administração pública, ao invés de contratar uma outra pessoa, está se beneficiando do trabalho de uma... E aí ela tem que pagar isso na justiça. A função dela é essencial ao serviço público. Eu constatei nesses dias andando com a Cá que ela está lá porque ela ama a profissão dela. Quanto que veio? A senhora não pode falar. O olerite dela veio R$ 1.500 no mês passado, por causa dos descontos de faltas. Né? Como todo brasileiro tem os empréstimos que às vezes precisa fazer, os consignados, ela não precisaria passar isso por R$ 1.500. Ela ama a profissão dela, ela falou assim, como é que eu vou deixar os meus pacientes na mão? Na assistência social, eu acudi às famílias, na educação eu vou poder acudir às crianças. Essa mulher é dura. Assista o depoimento dela na Câmara, que foi filmado. O choro espontâneo dela quando ela disse que sonhou o dia que ela foi para a Secretaria de Educação, quando foi recebido com entusiasmo pelo professor Guerino, que ela poderia ali desempenhar a função dela. Também se apurou que não há nenhuma decisão do Poder Executivo no sentido de declarar a incompatibilidade de horários da servidora. Hoje eu recebi no meu escritório o seu Jean Fajardo, pessoa boníssima, presidente do PAD que o Executivo abriu contra a Cá Nogueira. E o prefeito e o presidente da comissão não estão com pressa para caçar ela. Ele foi lá, vou notificar, vai ser a primeira audiência para ouvir só as testemunhas da prefeitura, depois vai ouvir as nossas. Está tudo tranquilo no Executivo, no Ministério Público. Por que essa pressa da Câmara? O artigo 5º da Constituição Federal, para eu finalizar, no inciso 57, ninguém será considerado culpado
até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Ela não foi julgada em lugar nenhum para ser cassada como tendo se apropriado dinheiro como vereadora. Os vereadores, a Câmara Municipal vai responder, assim como aconteceu em Campo Mourão do Paraná, que cassaram um vereador lá, não vou citar o nome dele aqui por respeito a ele, cassaram ele, mas depois ele provou a inocência dele e processou os vereadores, e os algozes dele foram condenados por improbidade administrativa. Então, o julgamento não é assim, eu posso julgar do jeito que eu quiser? Pode, só que existem as consequências. Porque o que eu vejo aqui, não foi investigado a apropriação de dinheiro público como vereadora, não foi investigado se ela distrata os funcionários da casa, que por sinal são uns amores de pessoa, os colegas, não foi investigado isso. Me pegou de surpresa como advogado dela. Você está sendo acusada aqui no PAD por ser uma pessoa grosseira, chamou outro de rabo preso, alguma coisa assim. Vamos ter que te defender nesse sentido, mas não foi o caso. Então ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, meus amigos vereadores, nobres julgadores. Não é fácil mesmo, Tucano, primeiro ano de mandato, pegar uma bucha dessa. Chama a razão, os senhores, chama a razão. E para finalizar, não me foi passado por nenhum dos membros da comissão de ética como será essa votação secreta, onde está essa urna, como será o procedimento, quem serão os fiscais, a vereadora poderá colocar alguma testemunha para conferir. Eu acho que precisa ser esclarecido para a defesa isso daí. Agradeço a todos. Fui rápido, graças a Deus, acredito que consegui falar o que precisava ser falado. Eu me lembro que eu advogava para um ex-assessor do José Aníbal, pré-candidato a vereador. José Aníbal era pré-candidato a prefeito em São Paulo, e ele sempre contava que uma vez o Mário Covas foi participar de uma inauguração, e o presidente da entidade lá discursou, né? E até que deram a palavra para o governador. E ele falou, existem dois tipos de discursos, os bons e os longos. Bem bravo, assim, aquele jeitão espanhol do Mário Covas, né? Existem os bons e os longos. Então, eu acredito que não preciso usar as 2 horas que tem direito. Eu quero agradecer a todos os membros da comissão de ética, os vereadores, e gostaria que realmente fosse esclarecido a defesa como é que será essa votação. Muito obrigado a todos.